Uma bomba que eu tenho para expor sobre o cometa 13 Atlas. Um monte de vocês estão me mandando informações e me pedindo para falar também desse objeto. Inclusive não se fala de outra coisa além desse objeto. Eu acabei de fazer um vídeo, publiquei no canal Hoje no Céu, tem mais ou menos umas 2 horas atrás, sobre as informações desse cometa. O que está acontecendo? O físico de Harvard, Avi Loeb, inclusive muito respeitado, ele não está concordando com as afirmações da NASA, de outros cientistas, inclusive das últimas observações, das imagens do telescópio Hubble. Inclusive foi cogitado, fizeram algumas análises, comparando com outros cometas, tá? Que o cometa Atlas está liberando OH, hidroxila. Ou seja, seria o que? Uma decomposição, vamos dizer, da evaporação da água relativamente à radiação do Sol. Então, conforme o Sol aquece a superfície desse cometa, então foi encontrado o elemento OH, representando que tem água nele. Porém, o Avi Loeb não está concordando com isso. Ele disse que a técnica usada por esse pessoal não está fazendo sentido. Então, a Avi Loeb descarta essa questão aí do cometa 13 Atlas está liberando vapor de água. Tá? Mas qual é o grande X da questão? A Avi Loeb disse que essa coisa tem um brilho na frente. Isso não era para acontecer em hipótese nenhuma. Então eu vejo que a cogitação do Avi Loeb é o seguinte. É prematuro você dizer que uma nave. Mas porém o cara também está fazendo uma análise com lógica. Tá? Observe essa imagem atentamente. Você está vendo o que aqui? Está vendo um objeto circular. Isso não é um cometa. Não é um cometa. Inclusive essa foto foi tirada com Hubble. Então já era para apresentar um coma imenso. Ele não está apresentando. E outra coisa, o Avi Loeb disse o seguinte, que foi detectado a maior parte da luz à frente do objeto e não atrás. Ou seja, deixa eu ampliar um pouco mais a imagem. Pegar essa aqui, por exemplo. Aqui. Então, a Avi Loeb disse o seguinte, como se fosse, vamos dizer, uma espécie de faróis, tipo isso. Esse que quis dizer, tá? O brilho, ele está bem aqui, o Sol bem aqui, nesse sentido. A maior parte do brilho do cometa estaria bem aqui na frente. E não atrás, porque geralmente a maior parte do brilho fica atrás por causa do coma. Então a maior parte do brilho está sendo o quê? Se projetando bem na frente. Bem na frente. Eu vou ler os artigos científicos, que melhor dizendo, o artigo científico que a Avi Loeb escreveu, eu vou ler para vocês agora, mas eu peço seu compartilhamento, seu like, seu joinha, você que gosta desse assunto. Você está no lugar certo, são muitas informações, não só ufológicas, mas climáticas também. Estou colocando aí nos canais, atualizando vocês, incêndios, inundações, tudo isso acontecendo. Mas antes de ler o artigo do Avi Loeb, observe esse vídeo aqui. I finally caught the mothership appearing in the Fort Myers webcam. Look. Oh my God. Did you see that? Isso foi registrado em Fort Myers, na Flórida. Foi registrado nesse mês, parece que no dia 3, dia 4 de agosto. That was the mothership appearing on the Fort Myers beach webcam at Margaritaville. I've been watching this webcam along with a bunch of other people for many days now and been trying to catch that moment when it goes from not being there to being there. And I think I just caught it. That was pretty wild. Let me know what you think. It's got a lot of lights on tonight. It seems like it's just com certeza foi many days. registrado com o celular. Vou ampliar a imagem. Olha só o tamanho disso aqui. Isso aqui não é um objeto pequeno. Não é. Olha só o tamanho disso. Com certeza é uma estrutura de aparência, de aspecto discoide. De aspecto bem discoide.
na frente a gente vê um arco. Então pode ser algo discoide, ou em forma, vamos dizer, de um bumerangue, ou algo discoide. Mas isso é grande. Talvez a nave-mãe, sobre a Flórida nos Estados Unidos. Ou talvez uma tecnologia, hoje podemos dizer, né? Ou talvez uma tecnologia secreta. Incrível esse vídeo. E também não parece, eu passei no programa de IA, e até então, nesse programa que eu utilizo, uma hora eu vou mostrar para vocês, não detectou ser um vídeo fake. Tá? Não foi detectado ser montagem. Inclusive o Aviloeb, ele está inclusive com medo. Ele acredita que esse objeto, até saiu essa matéria no site da New York Post, que esse objeto ele pode ser uma nave para nos destruir, do tamanho de Manhattan. Então essa matéria saiu no site da New York Post. O objeto interestelar do tamanho de Manhattan pode ser uma sonda alienígena que veio para nos destruir, diz cientista de Harvard. Publicado dia 7 de agosto. O físico de Harvard afirmou que novas imagens do objeto interestelar do tamanho de Manhattan, passando pelo nosso sistema solar interno, reforçam sua afirmação de que não é um cometa, mas sim possivelmente uma sonda alienígena para nos destruir. O Dr. Loeb está apontando para evidências evidentes vindas do Atlas, o objeto descoberto no início de julho, passando perto da Terra, que as autoridades da NASA consideram um cometa simples. Normalmente, no caso de cometas, você vê uma cauda atrás do objeto, disse Loeb à CNN nem na quinta-feira. E cadê a cauda? Sim, nisso eu concordo com ele. Loeb então chamou o brilho de intrigante em uma postagem de blog e sugeriu que o objeto poderia ser direcionado por uma espécie inteligente com os olhos postos em direção ao nosso ponto azul claro, no caso a Terra. Pode vir para nos salvar ou destruir. É melhor estarmos preparados para ambas ações e verificar se todos os objetos interestelares são rochas. Loeb citou duas novas imagens do telescópio, lembrando do filme Independence Day, né? Filmaço, né? Tanto um como dois. Loeb citou duas novas imagens do telescópio Hubble que mostram uma concentração de luz bem na frente da rocha. Imagem tirada 21 de julho representa que os dados mais recentes disponíveis publicamente sobre o Atlas. Em uma postagem de blog na quinta-feira, o físico teórico escreveu a existência de um brilho à frente do 3i Atlas, mas nenhuma evidência de moléculas de gás. Isso é intrigante. Então, para o Loeb, realmente, isso aí eu tenho que concordar. Tá? Então, outros astrofísicos acharam que era o hidroxila. No caso, OH, O, mas a combinação do hidrogênio com oxigênio. Um oxigênio e um hidrogênio. Resultado da água evaporada. Mas isso não pode provar ainda para o Loeb. E mesmo se for, por exemplo, água evaporada, o cometa não tem apenas água, ele tem outros componentes, como tricarbono, bicarbono, CO2, cianeto, e isso até agora não foi encontrado. Então, para Loeb, a NASA está ignorando esse objeto. Então, vou fazer live sobre isso, tá? Aguarda, vou fazer a live sobre isso. E aqui vemos isso foi a matéria do New York Times. E outra coisa, esse objeto ele veio, né, de uma região uma região povoada de estrelas. Né? Agora vamos ao artigo que ele escreveu. O telescópio Hubble mostra um brilho difuso à frente do objeto. Então, ou seja, como eu falei, né, o brilho, né, teria que ser bem atrás do objeto. A maior parte do brilho geralmente fica atrás do objeto, e não na frente. Tudo bem que o objeto ele fica de frente com o Sol, tudo bem. Mas, conforme ele vai evaporando, os gases, a maior parte dos gases, do brilho, da concentração de luz, ela pode estar atrás. E está se formando bem à frente. Hoje, 2 artigos sobre o 3i Atlas foram publicados online. Mostra o espectro do 3i Atlas obtido pelo telescópio SOAR de 4 metros no Chile,
durante a noite do dia 3 de julho de 2025, quando a distância do objeto ao Sol era 4,4 vezes a separação da Terra-Sol, 600 milhões de quilômetros. A luz solar refletida mostra avermelhamento, mas nenhuma emissão de gás discernível de moléculas cometárias típicas, como CN, C3, C2, CO ou mais. O que significa essas iniciais aqui? CN, cianeto, C3, tricarbono, C2, bicarbono, CO, monóxido de carbono. CO2 é dióxido de carbono, né? Até que a memória tá boa, né? Tem um tempão que me formei em química. Tá. Ou átomos de oxigênio neutro. Os autores observam a situação paradoxal de coma de início precoce sem evidências de traçadores de sublimação, exige, outros mecanismos de liberação de poeira aos quais objetos interestelares antigos podem estar sujeitos. Segundo o novo artigo de David Jewett e colaboradores, analisam as primeiras imagens tiradas do Atlas pelo telescópio espacial Hubble de 4 a 5 de julho de 2025. O artigo concluiu que o Atlas é um cometa com um núcleo pequeno, entre 320 a 320 metros, entre 5 km ou 6 km. Tá? Então, assim, pode ser que não seja tão grande. 20 km, 25, pode ser que ele tenha isso. Cercado por uma nuvem de poeira muito maior, essa estimativa do tamanho do núcleo é consistente com a previsão do meu primeiro artigo, publicado sobre o Atlas. Lá estimei o diâmetro do núcleo entre 1 e 2 km, caso o Atlas seja um cometa com base no reservatório limitado de materiais rochosos no espaço. Então, resumindo aqui para vocês, tá? O grande da questão é a luz difusa. Surpreendentemente, a imagem do Hubble do 13 Atlas mostra uma emissão difusa à frente do seu movimento em direção ao Sol, em vez de uma cauda direita, como era esperado em um cometa típico. Bom, caso a superfície do objeto fosse exposta ao Sol, ele manteria um lado diurno quente, de onde ocorre a maior parte da evaporação da poeira. Então ele está dizendo aqui que pode ser por conta da rotação dele, porque ele também rotaciona em torno do seu eixo. Talvez poderia dar esse efeito de luz à frente do objeto. Tá ele aqui, ó, todo feliz da vida, A existência de um brilho à frente do Atlas, mas sem evidências de moléculas de gás. Isso é intrigante. À medida que o objeto se aproxima do Sol, ele se torna mais brilhante. Dados futuros do telescópio Webb têm o potencial de detectar sua emissão infravermelha e talvez desvendar sua natureza detalhada. Então, James Webb, que eu falei para vocês, a gente tem que esperar os resultados do James Webb e temos que esperar também que o James Webb tem capacidade até para detectar assinaturas da composição química desse objeto, dessa coisa. No momento tem muita especulação, tá? Mas é muito enigmática essa luz à frente aí do cometa. Como já falei para vocês, isso aí está muito estranho. Está muito, muito, muito estranho. E a falta de cauda. Tá? Então estou mostrando vocês aí as atualizações. Talvez eu faça uma live sobre isso no canal Olhos no Céu. Porque é algo bastante curioso aí para nós. E você, o que acha? Coloque nos comentários a sua opinião. Até mais, até a próxima. Valeu. Tchau.